Elas estão lá, no meio do deserto, há milênios. E até hoje a gente se pergunta, como? A construção delas é um mistério tão grande que, nossa, já virou de tudo. Papo de força sobrenatural, até de arquiteto de outro planeta. Mas, e se a resposta não tiver nada a ver com as estrelas? E se o segredo todo estiver aqui mesmo, na nossa própria criatividade? É essa história que a gente vai desvendar agora. Olha só esse número, 4.500 anos. Pra gente ter uma ideia, quando o Império Romano estava no auge, as pirâmides já eram relíquias antigas. É uma noção de tempo que quase não cabe na nossa cabeça, né? Então, a grande questão é essa. Como é que uma civilização daquela época conseguiu levantar algo tão monumental? Foi o máximo da capacidade humana ou será que rolou uma ajudinha, digamos, de fora? A gente vai mergulhar fundo nas evidências para separar o que é mito e o que é realidade. É que assim, muita gente olha para o tamanho da obra e pensa, não, peraí, impossível que humanos daquela época tenham feito isso sozinhos. E para ser justo, é fácil entender por que essa ideia de ajuda alienígena é tão forte. Vamos primeiro dar uma olhada no tamanho desse desafio. A construção das pirâmides não foi só um trabalho difícil, sabe? Foi um desafio de engenharia numa escala que, olha, é difícil de imaginar até hoje. Envolveu uma logística, uma mão de obra e uma precisão que são de outro nível. Pensa nisso, a Grande Pirâmide de Gizé, só ela, tem mais ou menos 2.300.000 blocos de pedra. Cada um desses blocos foi cortado, transportado e colocado no lugar certo. É um volume de trabalho que é absurdo. E o peso? Aí a coisa fica mais doida ainda. Um bloco comum pesava umas 2,5 toneladas, ou seja, mais pesado que um carro grande de hoje. Só que algumas vigas de granito lá de dentro da estrutura chegavam a pesar 80 toneladas. 80? Isso é o peso de uns 10 elefantes juntos. Fica a pergunta, como é que eles levantaram isso sem guindaste? E o mais incrível é que não era só força bruta não. O que deixa qualquer engenheiro de queixo caído é a precisão. A base da Grande Pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com uma exatidão que a gente simplesmente não entende como eles conseguiram com as ferramentas da época. É impressionante. Bom, tudo isso leva a gente para a pergunta principal. Quem fez esse trabalho todo? A imagem que a gente tem é aquela dos filmes de Hollywood, sabe? Ela está bem, mas bem longe da realidade que a arqueologia descobriu. O grande mito que todo mundo já ouviu é que foram exércitos de escravos trabalhando debaixo de chicote. Só que as evidências contam uma história completamente diferente. Na verdade, era um projeto nacional, com trabalhadores qualificados, super organizados e pagos para isso. Os arqueólogos encontraram vilarejos inteiros construídos só para os trabalhadores. Eles tinham comida boa, com carne, cerveja, tinham acesso a médicos, acredita? E quando morriam, eram enterrados com honra, pertinho das pirâmides que ajudaram a construir. Era um projeto de Estado, um trabalho de imensa importância. Era um emprego, não escravidão. Certo. Se não foram alienígenas, e a gente já viu que foi uma força de trabalho humana e organizada, como eles conseguiram superar esses desafios absurdos? A resposta está na mais pura engenhosidade, em usar o que eles tinham de maneiras absolutamente brilhantes. A maior dúvida sempre foi, como levantar os blocos? A teoria mais forte, que tem bastante evidência, é o uso de rampas. E não era uma rampa reta gigante não. Provavelmente era um sistema de rampas bem complexos, em espiral ou zigue-zague, que iam subindo junto com a pirâmide. E os blocos eram arrastados para cima em trenós de madeira. E para levar os blocos até o local da obra? Bem, aí entra o rio Nilo, a alma do Egito. Eles usavam a cheia anual do rio como uma verdadeira superestrada. Os blocos gigantes vinham de barco, flutuando das pedreiras até o pé da construção. Pura inteligência logística. A genialidade aparece até nos detalhes. Para criar uma base perfeitamente nivelada, sabe o que eles provavelmente fizeram? Inundaram a área toda com água. A superfície da água virou a régua de nível perfeita. Uma solução tão simples e tão brilhante para um problema super complexo. Até para tirar os blocos da pedreira, eles usaram a cabeça, não só a força. Eles cavavam valas, colocavam cunhas de madeira seca dentro e jogavam água. A madeira molhada inchava com uma força tão grande que rachava a rocha, soltando o bloco inteirinho. Pura física, usada de um jeito super inteligente. E as ferramentas eram simples, viu? Martelos de pedra, talhadeiras de cobre, trenós de madeira. O grande segredo não era nenhuma tecnologia perdida. Era o domínio da técnica, a organização de milhares de pessoas e um conhecimento profundo de física e dos materiais que eles tinham à mão.
Quando a gente junta todas essas peças, a imagem que se forma nossa, é muito mais incrível do que qualquer história de ficção científica. Claro, nem tudo está 100% resolvido. Os especialistas ainda discutem os detalhes. Existe até uma teoria fascinante de uma rampa interna, que teria sido construído por dentro da pirâmide como um túnel que sobe em espiral. O mistério ainda vive e continua incentivando a pesquisa. É isso que é legal. No fim das contas, a grande lição é esta. As pirâmides não são monumentos sobre visitantes de outros mundos. Elas são o maior testemunho do que nós, seres humanos, somos capazes de fazer quando trabalhamos juntos por um objetivo comum. Saber a verdade sobre as pirâmides não diminui em nada a sua magia. Pelo contrário, só aumenta. Saber que foram pessoas com ferramentas simples, mas com uma organização brilhante, que conseguiram fazer o impossível, essa é a verdadeira maravilha dessa história toda. Isso deixa a gente com uma última reflexão. Quantas outras maravilhas do mundo antigo que a gente muitas vezes atribui ao sobrenatural não tem, na verdade, uma explicação na incrível e às vezes subestimada engenhosidade humana? Fica aí a pergunta. Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta. E deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.